16º dia. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. 16º dia de um total de 50 dias em que eu estive no escritório de contabilidade. Todo vídeo que eu gravo sobre essas rotinas contábeis, eu sempre preciso contextualizar essa situação para que quem esteja assistindo saiba que foi dessa maneira como aconteceu. Eu não estou trabalhando no escritório de contabilidade atualmente, hoje é dia 18 de junho de 2024. Esses relatos que eu trago aqui para o canal são relatos de anotações minhas enquanto estive no escritório de contabilidade há mais de um ano atrás. Então eu estive no escritório em 2023, entre os meses de... Bom, é o primeiro semestre de 2023. E trabalhei por lá apenas como estágio, inclusive, porque esse era o meu objetivo, né? Eu queria aprender o básico no escritório, apesar de já ter a formação, inclusive já ter passado na prova do Conselho Federal de Contabilidade. Eu só não ativei ainda, está disponível já lá no CRC Paraná, porque eu não uso por enquanto, né? Então não vejo sentido em fazer esse pagamento da anuidade ali se eu não estou utilizando, já que eu tenho direito e basta eu ativar a hora que eu quiser, ou solicitar, né, o registro. O fato é que eu trabalhei nesse escritório, apenas estagiei por um tempo, combinei com o contador para que eu aprendesse o básico. Então eu apenas escrevi, fiz relatos escritos mesmo nos meus papéis aqui, de cada dia que eu lá estive. E eu não estive todos os dias, por isso que eu fiquei alguns meses trabalhando lá. Porque eu estive apenas 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, durante meio período inclusive. Na maior parte das vezes foram 2 vezes por semana mesmo. E cada ida minha ao escritório eu conto como um dia. Então, quando eu digo aqui no vídeo 16º dia de rotina no escritório de contabilidade, que lá aconteceu, refere-se a um destes dias da semana que eu lá estive na sequência e o que eu fiz, né? Bom, e outra coisa que é preciso ficar claro também, que o que eu aprendi nesses dias que eu por lá estive, basicamente trata de contabilidade, escrituração contábil, né? A parte da contabilidade em si. Porque o escritório ele tem várias áreas. Então você tem ali no escritório, pelo que eu pude entender e aprender lá, o contador, esse escritório era pequeno, né? Então só tinha o contador e a esposa dele, que também é contadora. Então, tem a parte de contabilidade fiscal, contabilidade da folha, contabilidade gerencial, contabilidade de contratos e abertura de empresa, né? E a parte contábil em si, ou a escrituração contábil. O que é isso? São os lançamentos contábeis, é onde tudo começa, é uma espécie de input, é onde toda a contabilidade começa no escritório. Ele precisa ter esses lançamentos de débito e crédito para conseguir realizar todo o trabalho. E quem fazia isso no começo das empresas que eu estava aprendendo ali? Eu, né? Então, foi isso que eu fiz durante todos esses 50 dias. Trabalhei na parte de escrituração contábil. Eu não trabalhei na folha, não trabalhei no fiscal, não trabalhei na parte de contratos, nem de abertura de empresa. Apenas na parte de escrituração e de forma bem básica também. Mas foi o suficiente. E por que eu não permaneci lá? Bom, porque estava tomando muito do meu tempo naquela época. E também porque eu não tenho interesse em ficar no escritório por enquanto. Eu poderia fazer isso, sim, mas eu não tenho esse interesse. Acho que é uma rotina que eu não me identifiquei, embora eu sei da importância. Eu ainda voltarei, muito provavelmente, quando eu precisar abrir algum negócio, alguma coisa, eu mesmo terei que fazer toda essa contabilidade. E estes dias que estive no escritório foram muito úteis para mim. Bom, então vamos ao vídeo de hoje, que eu já estou aqui há quase 4 minutos fazendo essa introdução, porque é preciso, né? Mas nos próximos vídeos eu vou ver se eu consigo ser mais direto ao ponto, né? Sobre essa contextualização. Bom, então o 16º dia, tá aqui, as minhas anotações estão aqui, ó. Tá vendo? Em folha de papel mesmo, ó. Tem a data aqui em cima, ó, 16º dia. Este dia aconteceu no dia 23 de maio de 2023, inclusive. Por que eu não gravei esse vídeo quando eu estava lá no escritório? Porque não me era permitido, era proibido fazer isso. Eu não podia nem usar o celular às vezes, sabe? Então não tinha como eu gravar lá. O máximo que eu podia fazer, sabendo que eu não ia ficar por muito tempo lá. Eu realmente entrei para ficar poucos dias ou poucos meses. O máximo que eu podia fazer com autorização era tomar nota das coisas. Inclusive eu recomendo que você faça o mesmo quando você estiver trabalhando por aí, seja no escritório, seja onde for, porque vai ser útil como tem sido para mim agora aqui. 16º dia, então, rotinas contábeis. Eu vou apenas ler, vamos ver se eu não me perco aqui. 14º, 15º, 15º... Ótimo, tá aqui, ó. Então, 16º dia. Iniciei a escrituração das movimentações financeiras da empresa. Verificar os passos do 15º dia. Deixa eu ver se eu passo aqui. Tá. Então, quais são esses passos? Emitir o balancete de verificação,
Verificar se o ativo, passivo e resultado batem. Ativo menos passivo igual ao resultado do exercício. Beleza, conferir se existe diferença. Tá. Então vamos lá. Iniciei a escrituração das movimentações financeiras e o texto e detalhes dos lançamentos. Então, quando essa escrituração das movimentações financeiras, eu fiz débito e crédito do quê? Movimentei basicamente débito de caixa e crédito de clientes a receber neste caso. E sempre tinha que ir acompanhado com o lançamento contábil um texto explicando aquele lançamento. Então, os detalhes do lançamento foram os seguintes, ou foi o seguinte: realizar o lançamento. Cadê? Ah, tá. Primeiro aqui a minha anotação é detalhes sobre este lançamento, né? Então, realizar o lançamento 30 dias, mês seguinte ao razão no caso de clientes a receber. Não pode cair no final de semana, beleza. Então, isso era apenas uma instrução minha na hora que eu estivesse fazendo o lançamento. Nesse caso, acho que eu já estava fazendo no sistema, não lembro. Acho que já. Então, a conta que eu movimentei foi débito caixa e crédito clientes a receber. E o texto que acompanhava, ou que acompanha este lançamento é o seguinte: recebimento, RCBTO, recebimento, nota fiscal tal, e o nome da empresa, nesse caso que era uma pamonharia, né? Pamonharia. Então, repetindo, lançamento de movimentação financeira que eu movimentei. Por que financeira? Porque é contra caixa. Então, movimentou caixa, fluxo, movimentou regime de caixa, né? Não é o regime de competência, nesse caso é regime de caixa. Regime de competência eu já tratei nos vídeos anteriores, os lançamentos nesse caso aqui dessa empresa, né? Porque ele me passava as empresas e eu tinha que ir fazendo toda a contabilidade dos anos solicitados. Movimentei então conta caixa débito e conta clientes a receber crédito. Com base no razão, contabilizar clientes a receber 2020, como eu falei, né? Vários anos, ó, 2020, 21, 22, 23, contra caixa, com base no razão. Terminei 2020 e 2021, continuei a partir de 2022 e 2023. Eu sempre colocava no final assim, né, qual linha que eu parei, porque esse lançamento contábil é um negócio assim que você aprende mesmo, sabe? Quando você faz, você entende a contabilidade. Mas é chato, porque tem muita coisa para fazer, muito lançamento. Deixa eu ver o que mais tem de informação interessante aqui. Tá, então eu parei numa linha tal, 363, 65. Que mais? Daí eu deixei um quadro aqui, porque todo final de dia de trabalho, ou meio período, eu fazia algumas anotações e eu ia até o contador fazer a pergunta, né? Então nesse dia eu perguntei o seguinte para ele, inclusive que você podia fazer o mesmo, é bem interessante isso. Eu fiquei com dúvidas sobre o SPED contábil, eu perguntei, entrega do SPED contábil é até o dia 31/5, o SPED ECD, escrituração contábil digital, que é feita uma entrega na Receita Federal. Que é uma obrigação acessória, né? Então, fechamento contábil, diário, balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, demonstração de fluxo de caixa, DMPL, entre outros. Isso aqui é apenas uma observação que eu deixei no final da anotação. Bom, então, para terminar esse vídeo de hoje, nesse 16º dia de prática contábil, que eu vivenciei no dia 23/5 de 2023 e hoje é dia 18 de junho de 2024, eu basicamente escriturei movimentações financeiras em duas contas básicas. Então, débito, caixa e crédito clientes a receber pelo regime de caixa, né? Já que você está movimentando no caixa, agora estamos trabalhando com regime de caixa. Regime de competência é uma outra situação. Fico por aqui, amanhã, ou melhor, na semana que vem, quero tratar sobre o 17º dia, que na verdade vai repetir, né? O 16º dia, mas eu repito, não tem problema não. Dá uma olhada aqui no vídeo passado, que eu vou deixar por aqui, ó, ou por aqui, sobre o 15º dia. Valeu!